vamos para mais uma aula hoje aqui de faturamento médico hospitalar. Segunda, 19 de julho de 2021. Como é que vocês estão? Estão estudando? Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, bem bacana, tá? Que é um tema bem específico. Lembrando agora que as lives vão ficar salvas no nosso IGTV, tá? Para que todos possam ter acesso para estudar, ok? Então vai ficar aqui salvo com vocês. Oi, Alana, tudo bem? E hoje vamos falar de um tema bem bacana, tá? Que é um tema bem específico para quem trabalha em clínicas assim. Hoje vamos falar sobre faturamento de fisioterapia, tá? Vamos entender melhor como que funciona esse faturamento de fisioterapia, ok? Bom, primeiramente, né, pra gente entender, a gente tem que entender quem é esse profissional, fisioterapeuta, né, como é que ele trabalha, quem é. Vamos entender do marco zero, né, pra quem tá começando agora, pra quem já trabalha, fica aí que até o final você vai ter conhecimentos bem bacanas e dicas. Bom, primeiro ponto, o fisioterapeuta é aquele profissional que faz faculdade de fisioterapia. Podemos dar uma brechinha da terapia ocupacional também, Alana, tá? Então, o fisioterapeuta, ele não é médico, assim como também o terapeuta ocupacional, ele também não é médico, tá? Quem é médico é aquele profissional que faz faculdade de medicina, tá? O profissional médico, vamos supor assim, que chegaria perto, vamos dizer assim, seria um fisiatra, tá? Mas dentro da área da saúde, a gente tem esse profissional, o fisioterapeuta, quem estudou fisioterapia, eu não sei se é 4 ou 5 anos a faculdade de fisio, tá? Bom, a pessoa se formou, ela vai dar entrada no conselho de classe dela, que é o CREFITO, tá? CREFITO, que significa Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Apesar dos dois fazerem uso do mesmo conselho, tá bom? São profissões totalmente diferentes. O terapeuta ocupacional é outra faculdade, inclusive nada tem a ver com a parte de fisioterapia, tá? Então, pois bem, o fisioterapeuta é um profissional da área da saúde, não médico, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que lembrar, que a gente falou em uma das aulas, tá até gravada aí no nosso IGTV. Então, o fisioterapeuta, ele não faz consulta, ele faz avaliação, né? E lembrando da questão do ato médico, né? Lembram da questão do ato médico, né? O ato médico diz o quê? Né? Que tratamentos tem que ter o encaminhamento médico. Então, a fisioterapia vai entrar neste modelo. E dentro da nossa área da saúde suplementar, a gente vai seguir bem à risca isso, tá? Porque às vezes pode ter um fisioterapeuta aqui e tal, e ele questionar, falar, não, mas lá diz que eu posso atender, ter uma resolução do meu próprio conselho, enfim. Tá, mas a gente tá falando da questão do ato médico e a gente tá falando da questão da saúde suplementar. Então, na saúde suplementar, que é a saúde que lida com os planos de saúde, a gente vai seguir à risca isso. Então, primeiro passo importante, né? Todo tratamento de fisioterapia vai ter que ter esse encaminhamento médico, né? O que é esse encaminhamento médico? O médico vai dizer ali, né, o que aquele paciente precisa fazer, né? Às vezes o médico ele pode deixar bem claro o que aquele paciente precisa fazer, ou às vezes ele apenas pode escrever assim, 10 sessões de fisioterapia, deixando aberto, né, que ao profissional fisioterapeuta, quando for fazer a avaliação, ver o que aquele paciente necessita, tá? Mas alguns pedidos médicos, alguns encaminhamentos, às vezes vem bem claro o que aquele paciente vai precisar fazer. Vamos supor, uma fisioterapia na lombar. Então, ele já vai deixar bem claro ali. Então, fica mais engessado para o profissional poder fazer os atendimentos, tá? Então, o primeiro ponto é entender que quando a gente for fazer o faturamento de fisioterapia, tem que ter um encaminhamento médico, tá? Então, tem que ter esse encaminhamento. Primeiro ponto, vamos partir do princípio que seja um paciente novo que está iniciando aquele tratamento. No início do tratamento, o paciente tem direito a uma avaliação,
tá? O que que é a avaliação? É o fisioterapeuta receber esse paciente e verificar, tá? Se o que está no encaminhamento condiz com a queixa do paciente, né? Vamos supor, o paciente está com um problema no pé e lá está pedindo fisioterapia na coluna, vamos dizer assim, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, quando o paciente chega à clínica, o profissional pode fazer uma avaliação e o convênio tem que pagar, a não ser que esteja no contrato que não pague essa avaliação. Tá? Então, vamos entender essa avaliação. A avaliação, ela não é a primeira sessão, tá? Eu já vi algumas clínicas de fisioterapia, quando eu vou fazer consultoria ou quando eu vou fazer auditoria, algumas acham que essa avaliação é a primeira sessão. Não é. A avaliação é diferente de sessão. Vamos supor que o médico solicitou 10 sessões de fisioterapia. Tá? Então, se o médico solicitou 10 sessões de fisioterapia, o profissional vai receber esse paciente, vai fazer uma avaliação e mais 10 sessões, ok? E não pegar as 10 e transformar a primeira em avaliação e fazer só 9, tá errado isso, tá? Então, eu já vi muita clínica que comete essa falha, inclusive eu vou falar coisas aqui que, na minha experiência de consultorias e auditorias em clínicas de fisioterapia, falhas muito grandes, tá? Para vocês ficarem espertinhos aí e não cometerem essas falhas. Fica aí até o final da aula, se você está assistindo essa aula gravada, pode ir assistindo, que tem muita coisa bacana. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Chegou, a gente tem o direito a cobrar a avaliação. Ah, professora, então toda vez, vamos supor que esse paciente foi passado 10 sessões e ele vai ficar lá, é um tratamento bem contínuo, a longo prazo, e esse paciente vai ficar indo lá toda hora, fazendo de 10 em 10. Então, a cada 10 sessões eu posso cobrar uma avaliação? Não, não posso cobrar uma avaliação a cada 10 sessões, tá? A gente, na realidade, a gente só vai cobrar avaliação, a gente tem que entender a ideia da avaliação, né? Pra gente verificar a queixa com a conduta, tá? Então, na realidade, a gente só vai cobrar a avaliação se mudar a hipótese diagnóstica desse paciente, ok? Obrigada pelos coraçãozinhos, amo os coraçãozinhos de vocês, tá? Se vocês têm algum amigo aí fisioterapeuta, encaminha isso aqui, porque essa aula de hoje é ouro para quem trabalha com fisioterapia, viu? Ouro, ouro, ouro mesmo, tá? Então, eu só vou poder mudar essa questão da avaliação quando mudar a hipótese diagnóstica. Ah, se o paciente precisar fazer 100 sessões, não importa, tá bom? Só quando mudar que a gente vai poder fazer ou acontecer alguma coisa, esse paciente precisar voltar ao médico e tal. Bom, outro mito muito grande da fisioterapia, né? Muita gente acha que só quem pode pedir sessões de fisioterapia é o ortopedista. Não, tá? Seria o ideal, mas não necessariamente. Às vezes o paciente pode ir na clínica médica e tá com uma tendinite e o próprio clínico encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta, ok? Basta ser médico, não precisa ser ortopedista para fazer encaminhamentos de fisioterapia, ok? Então, basta ser médico, às vezes ele vai na clínica médica, né, tá com muita dor na mão e ali naquele atendimento já o médico observa que é uma tendinite e encaminha esse paciente para fisioterapia. Não necessariamente ele vai precisar passar pelo ortopedista para o ortopedista encaminhar, tá? A lei do ato médico diz isso, basta apenas ser médico, ok? Bom, continuando. Outra coisa que acontece. Vai chegar lá o paciente, lembram da aula de guia? Que guia que a gente vai usar para os atendimentos da físio? A gente vai utilizar a guia SP/SADT. Né? E o que acontece? Vai pegar lá a autorização, né? Dependendo do plano, vai pegar essa autorização. Aí vamos supor, o plano autorizou lá 10 sessões, né? Aí deu uma validade de senha lá 30 dias. Muitas clínicas ficam desesperadas achando que se tem 30 dias para terminar aquele atendimento. E não é isso, tá? Não é 30 dias para finalizar aquele atendimento, é 30 dias para iniciar. Quando a gente pega uma autorização referente a isso, quando a gente fala de dias de autorização, é para iniciar o atendimento, tá? Então, vamos supor, tem 30 dias para você iniciar. Às vezes, né, geralmente o físio, a gente vai fazer ele 3 vezes na semana, 2 vezes e tal. Mas não sei, às vezes pode acontecer de ser um tratamento mais complexo, ou um tratamento uma vez por semana, não sei. Não se prenda a isso,
tá? Para fazer o tratamento correndo e tal, para poder liberar logo essa guia. Não precisa disso. Outro ponto muito importante, que é bom frisar, tá? Isso geralmente as pessoas já sabem, mas é muito bom frisar. Quando o paciente vai fazer a sessão de fisioterapia, é naquele momento que ele assina e data a guia. Você não pode, você é paciente e não sabe disso, já fica sabendo. Não pode pedir para você assinar já as 10 sessões, tá? Não pode. Ah, professora, eu trabalho numa clínica e lá é ordem da chefia fazer isso. Tá errado. Vamos para 2 motivos que isso pode atrapalhar a vida da pessoa. Muitas clínicas fazem isso. Ah, o paciente chega, já pede para assinar as 10 sessões e coloca lá que a gente chama de datas futuras, né? Programada. E se o paciente não for, ele perde essas coisas todas. Vamos para 2 pontos importantes. Pode acontecer do paciente fazer 1, 2 sessões e não gostar do profissional, tá? E ele não querer mais voltar e falar com o convênio que quer fazer o tratamento com outro profissional. Isso pode, ok? Aí o paciente já assinou as 10 guias, você tá amarrando aquele paciente na sua clínica. Outro ponto que eu, Kátia, já vi, viu? A gente acha que é historinha distante, mas eu já vi. O paciente, ele pode morrer. Aí o paciente vai a óbito, a paciente não apareceu mais lá, aí cobram as guias com data futura, sendo que o paciente foi a óbito. Aí tá lá cobrando, como se o paciente, gente, isso dá um problema, entendeu? Como é que o paciente foi a óbito e continua fazendo sessão de fisioterapia, tá? Então, 2 pontos importantes, tá? São coisas que acontecem, a gente tá lidando com a área da saúde, gente. Essas coisas acontecem. Então, não pode. É o paciente, gente, fazer o certo é o que eu sempre falo com meus alunos. Fazer o certo não tem como dar errado, tá? É o paciente chegar na instituição, pega a data e assina. Data e assina. Só isso. Não precisa inventar regras novas, ficar pedindo pro paciente assinar toda a guia, tá? Bom, vamos para as falhas comuns, muito comuns, que clínicas de fisioterapia perdem muito dinheiro, tá? E você, como um bom faturista, não vai fazer isso na clínica, tá? Ainda mais que foi aluno meu, é aluno meu e não vai cometer essas gafes. Vamos lá para pontos importantes? Bom, primeiro ponto muito importante, né? O que é a fisioterapia, né? Não vou entrar em mérito, até porque eu nem sou fisioterapeuta. Mas assim, a fisioterapia é uma reabilitação, tá? Então, o que acontece? Existem vários tipos de tratamento para essa reabilitação do paciente. A mais comum, que todo mundo quer cobrar, que são os códigos padrões, se chama cinesioterapia. O que é a cinésio? Cinésio é com C, tá? Inicialmente. O que é a cinesioterapia? É a terapia pelo movimento. Isso aqui assim, ó. Isso é uma cinésio, né? Eu nunca fiz fisioterapia. Gente, eu nunca fui paciente, mas tem lá os movimentos, né? Que o fisioterapeuta põe o paciente pra fazer, não tem? Sei lá, tem umas coisas assim. Então, isso se chama a cinesioterapia, tá? Então, é o tratamento pelo movimento, né? Então, tem, né, o jeito certo, né? Tem uns pezinhos, tem essas coisas que é a cinesioterapia. Tem um código para ele, mas não é só a cinésio que vocês têm que cobrar, tá? Temos outros códigos também. Dentro da físio, não sei se vocês já foram pacientes de físio, mas tem o TENS, tem ultrassom, tá? Então a gente tem outros equipamentos que tem código e podemos cobrar esses códigos de acordo com a patologia do paciente. Então, o que eu quero, né? Nessa aula, lógico que não dá, gente, só um parênteses aqui. Tô dando os aulões, passando todo o conteúdo bom pra vocês e tal. Mas assim, eu tô tentando dar 30 minutos de aula pra não ficar muito cansativo pra vocês, né? Mas se eu for falar de fisioterapia, seria um curso, tá? Então não tem como em 30 minutos eu passar tudo, tá? Mas assim, tô dando dicas, algumas dicas de ouro e alguns nortes para vocês seguirem, né? Para vocês correrem atrás. Então esse é o primeiro ponto, esse é o norte, essa dica que eu estou dando para você é o norte. Não cobre apenas a cinesioterapia, você também pode cobrar os outros códigos, tá? De acordo com o que o paciente fez ali. A gente tem um TENS, tem um ultrassom, a gente tem um código
desculpa, a gente tem um código que é emprestado da Dermato, que é a crioterapia, tá? O que é a crioterapia? É o tratamento com gelo, ok? Então a gente também tem esse código, a codificação é pega emprestado da Dermato, até anota aí, tá? Diquinha de ouro para vocês também, né? Então tem que ser cobrado. Então muitas das vezes o fisioterapeuta, vamos supor, faz o trabalho da cinésio, usa o TENS, usa a crioterapia e o faturista só tá cobrando cinesioterapia. Então ele tá dando um prejuízo muito grande para a instituição, tá? Ele tá cobrando ali por sessão, vamos por 20 e poucos reais, e podia estar cobrando 40 e poucos, ok? Então ficar atento a esses detalhes extremamente importantes, ok? Nossa, professora, trabalho em fisioterapia, só cobro a cinesioterapia e agora como é que eu vou fazer? Poxa, eu tô fazendo errado. Primeiro passo, você vai pegar a tabela de honorários e vai ver todos os códigos da seção de fisioterapia. Eu indico começar pela MB, porque vai no relatório sim. Ana, vai no relatório, tá? Vai vir lá, o que o paciente está fazendo. Mas, calma aí, acho que eu entendi também sua dúvida como faturista. Como é que eu vou saber o que o paciente está fazendo? Se ele está fazendo só cinésio, TENS, não sei o que, né? Às vezes no pedido já vem médico, às vezes não, pode ser aquele pedido geral, né? Porque às vezes pode vir mais TENS, às vezes o médico coloca, mas ele não colocou, vamos supor que ele colocou só sessões de fisioterapia. Se você trabalha numa clínica só de físio, se atente ao que o profissional está fazendo, tenha essa conversa com o profissional para você poder fazer melhor as suas cobranças. Mas uma coisa eu te digo, Ana, quase todos os atendimentos têm o TENS, tá? Tem ultrassom, alguns vão ter a crio. É muito raro um tratamento somente com a cinesioterapia, ok? Então se atente aí no setor que você trabalha para saber como que está sendo os atendimentos, para casar a assistência e o administrativo juntinho, tá bom? Deixa eu voltar de onde eu estava falando. Gente, a aula ao vivo é isso, às vezes corta um pouquinho meu pensamento. Tava falando da físio, do pedido, e agora... dos códigos, lembrei. Então, o que você tem que fazer? Tô dando o norte. Você vai lá na tabela e vai ver as codificações. Eu indico começar pela MB92, que é mais fácil, né? Você vai lá na codificação, no capítulo de fisioterapia, se eu não me engano é o que inicia com o código 25, você vê lá tudo que pode ser feito, tá? Aí você vai curiar lá no seu setor o que usa e o que não usa para poder cobrar com mais eficiência, tá? O que eu quero dizer para vocês, a dica de ouro é: não cobrem apenas cinesioterapia. Você pode estar dando prejuízo para a instituição. Agora pensa bem, você, faturista, top, que tem um curso, está participando aqui das aulas, sempre se esforçando a ter mais conhecimento, vai trabalhar numa clínica que a galera fazia tudo errado. E você dobra o faturamento daquela clínica com essas dicas aqui que eu tô dando para vocês, com o conhecimento que vocês estão estudando. Você tá vendo? Como é uma profissão super valorizada. Você dobra o faturamento, gente, não tem como você ser mandado embora nunca. Quem vai te mandar embora depois que você dobrou o faturamento da clínica? Tá? Então, por isso que eu falo, o faturista ele sempre tem que estar estudando e buscando conhecimento, ok? Bom, outra coisa da fisioterapia, é muito comum também, às vezes, pacientes debilitados e ter fisioterapia domiciliar, onde aquele profissional vai na casa do paciente. Só deixar uma observação, quando esse profissional vai na casa do paciente, existe uma taxa de locomoção, então fique atento em cobrar isso. Paciente a domiciliar, você tem que cobrar essa taxa de locomoção, tá? Então entrar em contato com o convênio, ver direitinho o valor que está sendo pago por essa taxa, tá? Pro profissional tá indo lá, ainda mais agora, né, gente, que a gasolina tá extremamente cara, não tem como deixar passar isso, ok? Então, vai lá, o paciente vai ser atendido em domicílio, vai cobrar as codificações normais e vai cobrar essa taxa de locomoção do profissional, não pode se esquecer, tá? Bom, lembrando também, se você trabalhar em UTI, já falei pra vocês que trabalhei muitos anos em UTI, quem sabe, né? Muitos anos trabalhei em UTI. Lembrar que
Na UTI também é feito fisioterapia com o paciente, tá? Quais tipos de fisioterapia é feito dentro da UTI? A gente faz fisioterapia motora e fisioterapia respiratória, tá bom? Então fica atento lá para sempre estar cobrando, né, junto ao convênio, as fisioterapias motoras e respiratória daquele paciente que é feito todos os dias. E outro código da fisioterapia, que é bem interessante falar isso, né, tem um código, né, que para quem não é da área e tal, não sei se já ouviram falar sobre pompoarismo, né, então, as mulheres ouvem muito falar sobre isso, né, que é trabalhar a musculatura pélvica, né, então assim, existe os pompoarismo para outros fins, mas dentro da área da saúde, esse pompoarismo, né, a gente chama de biofeedback, tá? Então, é um tratamento de fisioterapia que a gente chama de biofeedback, tá? Que trabalha essa musculatura também. Esse código, oi Rose, boa tarde. Esse código, ele é bem mais caro, os convênios eles pagam muito mais por esse procedimento. Geralmente estão pagando aí 200, 300, até de 400 reais a sessão, tá? Então, fica atento, se na clínica que você trabalha faz esse tipo de tratamento, lembrar de cobrar o código certo, que é esse, o biofeedback, tá bom? Que é feito, né, pro paciente. Quem faz isso geralmente é idoso, que às vezes tem problema de incontinência urinária, algumas mulheres que tiveram muitos filhos, ou seja, isso aí, né, vai ser da conduta médica, mas é para trabalhar, né, a musculatura ali, tá bom? Então também existe essa fisioterapia. Na realidade, gente, existem muitos tipos de fisioterapia. Existe fisioterapia até para transplantes de órgão, para os órgãos receberem, ou os órgãos receber, para o organismo receber aquele órgão e ter maior aceitação, tá? Então, se você trabalha, e hoje em dia, né, com o Covid, a gente tem muita fisioterapia respiratória também, tá? Então, se você trabalha com fisioterapia, numa clínica de fisioterapia, se atente a tudo que aquela clínica faz, tá bom? Para você cobrar os códigos corretos. É que nem eu falei, entra lá. Primeiro entra na AMB, fica mais fácil para vocês entenderem. Entra lá no códigos iniciais 25, vê toda a codificação necessária. Depois vocês vão lá para CBHPM ou vocês vão lá para TUS, tá? Para ver essa equiparação de código e ver tudo que vocês podem cobrar. Então, minha dica de ouro de cobrança é não se prendam somente a cobrar a fisioterapia da cinesioterapia, que é o código que a gente cobra da movimentação. Lembrar sempre, agora resumindo aí, que eu já falei todas as principais dicas, lembrar sempre de cobrar a avaliação quando for o início do tratamento do paciente ou quando for a troca, né, da patologia ou da hipótese diagnóstica, tá? Lembrar. Outra coisa, na saúde suplementar a gente precisa do encaminhamento médico, porque a gente vai seguir à risca, né, a lei do ato médico, então precisa desse encaminhamento. Certinho? Então essa é a nossa aula de hoje de faturamento de fisioterapia. Lembrando que tudo é feito na guia SP/SADT, que na guia SP/SADT dá pra colocar até 10 sessões, tá? Na mesma guia, na realidade, você pode colocar a avaliação e as sessões juntas, mas eu já vi alguns convênios que pedem para colocar a avaliação numa guia e as sessões em outra. Alguns convênios têm essa prática. Pega a guia CDT uma para avaliação e outra guia CDT para as sessões. E lembrar que avaliação e sessão são coisas diferentes. Não se pega a primeira sessão como avaliação, tá? O convênio ele paga a avaliação ali. Tranquilo? Deixa eu ver se hoje deu 30 minutinhos. 30 minutinhos de aula. Gente, passa tão rápido, parece que eu tô 5 minutos aqui falando com vocês. Lembrando dos nossos aulões, são todos os dias. E agora eles vão ficar gravados para vocês aqui depois estudarem com calma, tá? Todo o conteúdo passado. Lembrando que a gente criou principalmente esses aulões para a galera do curso online. Não que aqui é a aula deles, não é. Eles têm aula lá na plataforma, tá? Mas aqui é um meio de vocês se aproximarem. Né, Rose? Passa tão rápido, foram 30 minutos. A meta é sempre ser 30 minutos de aula para não ficar uma coisa muito cansativa. Lógico que alguns temas a gente acaba chegando a 1 hora e tal de aula, né? Mas a meta é ser 30 minutos. Estudem, sempre fiquem se atualizando, tá?
tá? E a gente tá sempre aqui com vocês, tá? Então a gente criou esse canal pra interagir, né? Eu sempre tenho umas pessoas que estão aqui online com a gente, então a gente já vai pegando aquele carinho, aquela proximidade, né? Pra vocês sempre estarem atentos. Lembrando que a gente fez um post, eu acho que a Duda, né, que cuida das nossas redes sociais, eu acho que ela vai fazer outro para vocês botarem ideias, tá? Do que vocês querem de aula, se vocês trabalham na área, né? A gente fez uma enquete aqui, a gente viu que muita gente já trabalha aqui na área, né? Então, se você já trabalha na área, que é algum tema muito específico, trabalho, sei lá, trabalho em UTI, fala de UTI pra mim, beleza? Falo de UTI. Cássio, trabalha em centro cirúrgico, fala bem um centro cirúrgico tal, desse determinado tema, a gente vai falar. Tá bom? Então, vocês podem escrever lá. E a participação de vocês é muito importante, tá bom? Beijo grande. Boa semana, boa segunda-feira. Ó, hoje já tem vaga de emprego lá no nosso canal do Telegram, tá? Se você ainda não tá no nosso canal do Telegram, entra. E se você já ainda não baixou nossa apostila gratuita, entra na nossa bio e já baixa. E recadinho que o pessoal da secretaria pede pra eu falar e eu esqueço. Dia 31 agora é a nossa última aula, galera de Brasília, é a nossa última turma presencial, tá? A gente não vai ter mais turma presencial, só online. Então, se você quer participar da nossa última turma presencial, entra, corre, que é dia 31 agora a nossa última turma, tá bom? Beijo grande, tchauzinho, boa semana pra vocês.